Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom pessoal, estamos aqui no Jardim do Túmulo. O Jardim da Tumba é um local muito especial aqui em Jerusalém e nós estamos aqui com a Ivete, nossa guia local, e ela vai estar nos orientando, passando informações sobre esse lugar, sobre o túmulo de Jesus aqui também, sobre o local do Gólgota. E vamos conhecer esse lugar aqui tão especial aqui em Jerusalém. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Jerusalém, há 200 anos, existiam 6 lugares que diziam que era o lugar onde Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Hoje, temos 2. Então, é mais fácil de decidir em qual você crê, né? Um é aqui, no jardim onde nós estamos, e o outro é a Igreja do Santo Sepulcro. A igreja está aproximadamente a 500 metros aqui, e mais ou menos nessa direção. Okay? A igreja foi estabelecida no século IV e desde aquela época, por tradição, se crê que foi lá. Muitas pessoas creem que foi lá, principalmente católicos e ortodoxos, cristãos ortodoxos, mas uma boa parte também, principalmente dos evangélicos, creem que foi aqui. No século XIX, um teólogo alemão, Otto, foi um dos primeiros a afirmar, vamos dizer, que aqui, nesta área, seria o Gólgota, ou foi o Gólgota. E desde então, alguns começaram a procurar pelo túmulo, desde aquela época. Vamos falar um pouquinho do túmulo quando a gente decide. Bom, o que nós podemos dizer deste jardim? Muitas coisas, mas principalmente desta área onde nós estamos. 3 em especial. Uma é a tradição. Existe uma tradição oral entre os judeus de que esta área era uma área onde eles apedrejavam as pessoas. É muito provável que por aqui Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir cristão. Quando chegaram os romanos, é possível que eles seguiram utilizando a mesma área para crucificar. Nós sabemos que o castigo principal, ou maior, dos romanos era crucificação. E também é interessante saber que os romanos crucificavam ao lado dos caminhos. Então, nisso a gente vai ao nosso segundo ponto, que é a localização. Onde nós estamos? Nós estamos aqui e o portão de Damasco está aqui, muito perto. Estamos aproximadamente a 200 metros do portão de Damasco, né? E estamos no lado norte de Jerusalém. Aqui é um muro, a parte que está, essa parte não foi mudada de lugar e ele está justo ali, a 100 metros daqui, essa parte que não foi mudada. Por que é importante saber da localização? Porque a Bíblia fala em João 19 que os soldados levaram Jesus fora dos muros, ou fora de Jerusalém, quando Pilatos deu ordem para crucificá-lo. Também o livro de Hebreus fala que Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém. Então é importante saber que nós estamos e sempre estivemos fora dos muros de Jerusalém. Baseado nessa informação da localização, então alguns com certeza vão dizer: estou 100% seguro que foi neste lugar e não foi lá porque estamos fora do muro e sempre estivemos. Correto? Sim. Mas temos que lembrar que a igreja naquele tempo também estava fora dos muros. O muro era aqui e não este que nós vemos atualmente. O que nós vemos, esta parte é nova. Então, baseado na localização, eu digo, estamos empatados, ainda que não estamos competindo com ninguém, certo? Também a distância da Fortaleza de Antônia até aqui e até a igreja é também bastante similar, certo? Então, nós estamos empatados nesse quesito de localização. Terceiro ponto é justamente a aparência de uma caveira. Infelizmente, muita coisa mudou. O nariz caiu, faz 4 invernos, né? Não vemos mais a caveira como antes. A parte de baixo também foi bastante destroçada, danificada, principalmente depois da construção da estação de ônibus aqui. E também nós notamos nesta foto que não havia um cemitério muçulmano. E agora tem um cemitério muçulmano lá em cima. Então, muita coisa mudou, já não se vê como era essa foto, mas
o que nós podemos dizer é que se foi por aqui, Jesus não foi crucificado acima da montanha, como as pessoas pensam. Provavelmente foi abaixo, perto de onde passava o caminho. Se existia o portão, ou se existe o portão de Damasco, é porque existia uma estrada, um caminho que levava a Damasco. Então, pelo costume dos romanos, eles crucificavam ao lado dos caminhos. Então não é como as fotos ou como os filmes mostram, 3 cruzes acima da montanha. Não é o correto. Isso é uma tradição que entrou mais ou menos no século V, porque alguém escreveu poeticamente e daí vem essa ideia de que Jesus foi crucificado no alto da montanha. Mas historicamente é muito mais correto pensar que ele foi crucificado abaixo. Existia uma plataforma provavelmente, mas não seria muito mais alta do que entre 1 e 2 metros de altura aproximadamente. Não? Temos que lembrar que as pessoas passavam e faziam zombaria, né? Falavam coisas para ele. Então ele não estava longe, ele estava numa área pública, visível, porque os romanos faziam isso justamente para colocar medo, para que as pessoas tivessem medo do que eles estavam fazendo e para que vissem também o horror da crucificação. Então a Bíblia mesmo fala que quando Jesus estava na cruz, as pessoas era um espetáculo e alguns choravam, outros estavam gritando: desce daí, salva-te a ti mesmo, né? Mas eles estavam lá assistindo o horror da crucificação. O que nós podemos dizer deste lugar? É uma pergunta que nós podemos fazer. O que importa? Se Jesus morreu por aqui, onde nós estamos, ou se foi a 500 metros daqui? Para alguns, para um arqueologista, com certeza é importante saber o lugar exato, para um historiador. Historiador que se diz, né? Historiador. Mas para nossa fé, não importa. Né? O importante é que Jesus morreu, veio, nasceu, morreu, foi à cruz, pagou pelos nossos pecados, e nós podemos afirmar que foi em Jerusalém, foi fora dos muros. O lugar exato não importa, porque ele não ficou nem na cruz e nem no túmulo. Então, nós podemos celebrar que ele está vivo. Pessoal, então agradecemos a Ivete pelas explicações. Eu gosto muito aqui do Jardim do Túmulo, é um local que, como ela falou, o local exato não importa, seja na Igreja do Santo Sepulcro, seja aqui. Agora, o que nós temos certeza é que ele ressuscitou e que foi em Jerusalém, que foi fora dos muros da cidade. Outra coisa que a gente estando aqui, a gente consegue ver muitas evidências da região que estamos, porque é uma região aqui quase que uma montanha única, né? Desde a Igreja de Santo Sepulcro até aqui, e que era utilizada para crucificações na época dos romanos. Então é muito importante nós estarmos aqui para renovar nossa fé. Vamos comigo, vamos conhecer agora, juntamente com a Ivete, o túmulo de Jesus, o túmulo supostamente que foi o túmulo de Jesus. Vamos conhecer então esse lugar que é um jardim, até hoje é chamado de Garden Tomb, ou seja, Jardim do Túmulo. Só que o jardim, muitas vezes para nós, é um jardim de flores, né? Mas o jardim na época bíblica era um pomar, na verdade, onde tinha muitas árvores, frutas. Então a gente vai conhecer esse jardim agora, vamos ver também o túmulo que foi encontrado aqui. A Bíblia diz que Jesus, que Yeshua, foi sepultado numa tumba, num túmulo novo. Por que novo? Porque ninguém havia ainda utilizado esse túmulo. Você sabe que nesse processo de sepultamento sempre reutilizava para outros da família. E José de Arimateia havia cedido esse túmulo que ainda não tinha sido utilizado. Era um túmulo novo. José de Arimateia era um homem importante, de posses, e um homem rico. E ele cedeu para Jesus. Nós vamos conhecer esse lugar, então, essa tumba onde colocaram o corpo de Jesus. No século
XIX, quando alguns identificaram aquela área onde nós estávamos como sendo Gólgota, alguns começaram a procurar pelo túmulo. Mas o homem que encontrou o túmulo, ele na verdade não procurava pelo túmulo, ele procurava por água. E no ano de 1867, ele encontrou o túmulo. O que é o mais importante que nós temos aqui no jardim, obviamente, é o túmulo. Mas no ano de 1924, nós encontramos, ou eles encontraram, não estava aqui, obviamente, eles encontraram este lagar, né? E este lagar é a prova de que aqui existia um horto, um jardim, como diz na nossa Bíblia em português. Por quê? Porque foi importante. Arqueologicamente, é um dos sinais que a gente pode dizer que aqui existia um jardim. É a prova de que existia um jardim. Nós lembramos que a Bíblia fala que Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro, né? Com alguém que estava trabalhando no jardim, na plantação. Então, existia um jardim aqui. E esse lagar, ele é do tempo dos romanos, de acordo com os arqueologistas. Então, aproximadamente 2.000 anos. E ele é do tipo 2. Aqui em Israel tem 4 tipos de lagares e esse é do tipo 2. Significa que não é o doméstico, mas também não é o comercial. O que nós vemos aqui é a parte baixa do lagar. Na verdade, era a parte que coletava o mosto e aonde começava o processo de fermentação do vinho. A parte alta está mais ali em cima, onde todavia não foram feitos os trabalhos de escavação. Na parte alta era onde pisavam as uvas e essa parte baixa que nós vemos é onde coletava o mosto. As pedras de dentro são originais e as pedras de fora não são originais. Então o lagar foi muito importante. Agora, obviamente, o mais importante deste lugar é o túmulo, né? E o que nós podemos dizer do túmulo? Pois muitas coisas. Aqui é uma foto de como era o túmulo. Não se vê muito bem. Temos que lembrar que este lugar estava soterrado, né? Bastante diferente do que nós vemos hoje. Aqui já é outra foto, anos mais tarde, já um túmulo limpo e já bastante parecido com o que nós vemos hoje em dia. O que nós podemos dizer deste túmulo? Muitas coisas, mas uma com certeza é que o túmulo era de alguém rico. Por quê? Por 2 motivos principais. Porque era um túmulo grande para 3 pessoas e também porque tinha a pedra que rolava. Os arqueologistas dizem que túmulos aqui em Israel que tinham a pedra que rolava significam túmulos de reis e de pessoas muito ricas. E esse túmulo tinha a pedra que rolava. A pedra original nunca foi encontrada, certo? Aqui nós temos é uma réplica muito menor do que seria a original. Este lado é onde nós podemos entrar, é conhecido como antecâmara, é onde preparavam o corpo. E depois a família chorava os seus mortos, onde fazia o velório, né? Depois colocavam aqui por 1 ano. Depois de 1 ano eles vinham, coletavam os ossos, colocavam em ossários, que são caixinhas de pedra, que nós temos inclusive aqui algumas do tempo de Jesus, como ali do lado do túmulo. Eles coletavam os ossos para liberar o túmulo para ser usado. Mas no caso de Jesus, a gente sabe que não fez falta, né? Jesus emprestou o túmulo de José de Arimateia por 2 noites ou 3 noites, depende da interpretação de cada pessoa. E no 3º dia ele estava vivo, está vivo e é o único que pode mudar as nossas vidas. 2 coisas na Bíblia que a gente pode dizer dessa parte. O que nós falamos desse jardim, por exemplo, é que se encaixa muito bem na descrição dos evangelhos, certo? Nós não afirmamos que foi aqui, mas se encaixa bastante bem. Por exemplo, João fala que Pedro e João foram os 2 discípulos que foram correndo ao túmulo, não? Sim. Quem chegou primeiro? João. Mas João não entra. Pedro chega depois e entra diretamente. Mas João da porta, João fala que ele via os lençóis. E o
lenço dobrado. João é o único que dá o detalhe que o lenço estava dobrado. Então, da porta não tem ângulo, nem hoje não tem ângulo para ver aqui nem aqui. Então, é um sinal que se foi aqui, ele foi colocado aqui nessa parte de cima. Também o Evangelho de Marcos fala que as mulheres entraram e viram um anjo do lado direito. Então, é outra descrição bíblica que se encaixa bastante bem nesse lugar. O anjo estava sentado no lugar onde Jesus tinha sido colocado, né? Então são vários detalhes da Bíblia que nós podemos encaixar, digamos, nesse lugar e principalmente nesse túmulo. Dentro tem uma cruz do tempo dos bizantinos, em grego Jesus Cristo Alfa e Ômega. Muitos creem que esta área foi utilizada pelos bizantinos, principalmente, e também pelos cruzados. Incluso alguns pensam que aqui foi uma igreja. E aqui é uma foto do trabalho de Barth, um arqueologista. E assim ele pensa que era o túmulo originalmente. Certo? Aqui pedras, e aqui era onde colocava a cabeça. Pessoal, nós estamos aqui dentro do túmulo, aqui no Jardim do Túmulo. Esse local foi encontrado aqui alguns anos atrás. Desde então passou-se a ser visitado mais pelo público evangélico protestante. Ele é o único túmulo encontrado aqui nessa região. Existe aqui um jardim, resquícios de um jardim antigo. E segundo a tradição, a fé evangélica, muitos creem que aqui seja o túmulo de Jesus. Aqui nós temos o lado onde se deitavam os corpos, e aqui era o lado onde se colocavam as flores, se colocavam os incensos. Vocês lembram que foi sepultado, colocado o corpo de Jesus, e vieram e colocaram incenso. Eles enrolaram o corpo no lençol, ficou aqui, se colocou uma pedra na frente, já vamos mostrar ali a pedra. Esse local então é um túmulo judaico antigo. Como já mostrei para vocês, o túmulo da cidade de Davi era nesse sistema: o corpo vinha para cá, ficava um ano putrificando, depois se retirava os ossos, se colocava no ossário e se utilizava o túmulo para outras pessoas da família. Mas a Bíblia diz que o túmulo era de José de Arimateia, um homem rico, um homem que era da política, do alto escalão, e ele cedeu o túmulo da família dele para Jesus. E era um túmulo novo, ninguém tinha utilizado ainda, cumprindo-se a profecia que ele estaria sendo colocado, sepultado entre os ricos. E esse local muito provavelmente possa ser o local do túmulo de Jesus. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso passeio aqui no Jardim do Túmulo. Nós ouvimos a nossa guia Ivete, que ela nos trouxe informações preciosas sobre esse local. Em momento algum foi afirmado que aqui é o local. Como vocês ouviram, existem duas tradições. Nós estivemos na Igreja do Santo Sepulcro, é a tradição mais antiga, que está hoje mais relacionado à tradição católica. Nós também temos a tradição grega, armênia e outros, como vocês viram ali na Igreja do Santo Sepulcro. E agora nós estamos encerrando aqui no Jardim do Túmulo, que é um local bem mais recente. Mas o que é legal aqui, apesar de não existir comprovação arqueológica que aqui seja o local correto ou que seja lá, nem lá não existe comprovação 100% arqueológica que seja também no Jardim, na Igreja do Santo Sepulcro, mas nós nos sentimos muito bem aqui. A descrição do local, ela remete muito bem quando nós lemos o Evangelho de João. João fala que aqui existia um horto. Também nós vamos ver que o jardineiro, lembra que a Maria Madalena veio no primeiro dia da semana, quando ela viu Jesus, ela não reconheceu, ela pensou que fosse o jardineiro, porque aqui havia um horto, havia um jardim, como nós já vimos. Jardim não é um jardim de flores, mas é um jardim, um pomar de frutos de árvores. E
E a descrição bíblica se encaixa muito bem com esse local aqui. Nós sentimos uma paz muito gostosa aqui, um local maravilhoso para nós visitar. Agora sabemos que o que importa não é o local, seja lá na Igreja do Santo Sepulcro, seja aqui no Jardim do Túmulo. O que de fato nós temos certeza é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E como estamos na semana da Páscoa, vamos falar sobre o dia da morte de Jesus. Nós estamos aqui em Israel, no Jardim do Túmulo, e estamos passando esse especial de Páscoa para vocês. A pergunta é: qual o dia da morte de Jesus? Mateus capítulo 12, versículo 40, registra que Jesus mesmo dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites também no seio da terra. Ou seja, de fato, Jonas esteve no ventre do peixe, mas ele esteve nas profundezas do mar. Ele estava se comparando a Jonas e dizendo que assim também o Filho do Homem estaria da mesma forma 3 dias e 3 noites. Ora, se nós pegarmos da sexta-feira até domingo, nós vamos encontrar 2 noites. Não dá 3 noites. E se contarmos a sexta, sábado e domingo, até teríamos 3 dias, mas incompletos. E 2 noites. Então não fecha, e a Bíblia ela não pode errar, não pode ser inerrante. Então a questão da sexta-feira é uma tradição já muito antiga, mas não foi num dia específico da semana. Por exemplo, eu nasci no dia 28 de janeiro, cada ano eu faço meu aniversário num dia da semana diferente, ou seja, não significa se eu nasci num sábado, como é o meu caso, eu nasci num sábado, que eu vou sempre comemorar meu aniversário num sábado. Então a morte de Jesus, não podemos comemorar ela num dia fixo na semana, mas sim no dia do mês. E a Bíblia registra que ele ficou então os 3 dias e 3 noites. Para ficar os 3 dias e 3 noites não poderia ser na sexta-feira. Quando nós voltamos para a cultura hebraica, para a Torá, nós vemos que nas primeiras escrituras foi registrado sobre a festa de Pessach. A Pessach foi instituída pelo Senhor em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel saía do Egito em direção à terra prometida. Ali foi o Senhor instituiu a primeira Pessach, que significa de fato a passagem, passar por cima. Pessach significa passar por cima, que foi o dia da morte do cordeiro, quando cada família matou um cordeiro para si, no dia 14 do mês de Nissan, ou seja, o primeiro mês do calendário bíblico. Na época era o mês de Abib ou Aviv, atualmente é o mês de Nissan, ou seja, o primeiro mês era o dia 14, era feito a morte do cordeiro no crepúsculo da tarde, ou seja, ao entardecer, às 3 horas da tarde aproximadamente, antes do pôr do sol, era morto o cordeiro. Porém, ele era o cordeiro então era comido com a família à noite, e o próximo dia 15, era de fato a Pessach, ou seja, o cordeiro era morto em Erev Pessach, na véspera de Pessach, e era comido no feriado, no dia santo que foi definido, dia 15 do mês de Nissan. Nós sabemos também que o povo de Israel naquela mesma noite saiu do Egito e foi em direção à travessia do Mar Vermelho. Depois de atravessar o Mar Vermelho, eles caminham até chegar ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés sobe ao topo do monte e, segundo a tradição, 50 dias depois da saída do Egito, ele recebe as tábuas da lei e da Torá. Isso vai fechar exatamente com a festa de Shavuot, a festa de Shavuot, Pentecostes, que foi comemorado aqui também em Israel naqueles tempos. Então a Pessach, depois em Levítico 23, o Eterno vai instituir essa festa para que o povo de Israel comemorasse todos os anos, ano após ano, sempre no dia 14 era a morte do cordeiro, dia 15 era o feriado de Pessach. E a partir dali eram 7 dias de pães asmos, comiam-se pães sem fermentos, chamado matzot. A palavra matzah é pão sem fermento. Aí existia a festa das primícias, no primeiro dia da semana após o primeiro sábado depois de Pessach.
E por fim, a quarta festa, 50 dias depois, a festa de Shavuot, que era Pentecostes. Então nós fechamos o ciclo das 4 primeiras festas no período da primavera. Bom, voltando aos dias de Jesus, diz o texto que era a festa de Pêssar, próximo à festa de Páscoa, e Jesus com os discípulos vem para Jerusalém. Ele é preso na véspera da Páscoa, ou seja, na véspera da festa de Páscoa, lembrando que a festa de Pêssar era uma das 3 festas que exigiam peregrinação ao templo, ou seja, a festa de Pêssar, Shavuot, Pentecostes e por último Sukkot, Tabernáculos. Então existiam muitos peregrinos aqui naquela época, era uma festa, e foi naquela ocasião que Jesus foi preso, e ele expira na cruz, diz o texto, às 3 horas da tarde, do dia 14 de Nissan, porque ele morreu exatamente no dia que estava sendo comemorada a Pêssar, estava sendo morto o cordeiro ali no templo, aqui próximo. Ele morre aqui no mesmo horário que as famílias matavam os cordeiros pascais. No dia 14 ele morre porque ele é o Cordeiro de Deus, e ele veio para cumprir toda a Torá, toda a lei. Então isso tinha que acontecer literalmente. E diz o texto que antes do entardecer, porque os judeus não sepultam mortos nos feriados, ou seja, porque o dia 15 era um feriado, eles sepultam ele então antes do pôr do sol. A partir de então ele fica na sepultura até a sua ressurreição. Então, entre o pôr do sol e as 3 horas que for o horário da morte, é o momento que ele se prepara o corpo para ser colocado no túmulo. A Bíblia fala que foi num sábado, então por isso que se vê a tradição da Sexta-feira Santa, de sexta-feira um sábado. Só que na tradição judaica, um feriado é um Shabat, é um sábado. O Shabat, nós temos o Shabat semanal, temos o Shabat anual, que são os feriados. Se ele morreu dia 14, o dia mais provável da semana foi, para fechar os eventos, o dia da quarta-feira, ou seja, ele morreu na quarta-feira às 3 horas da tarde. Ele é sepultado antes do pôr do sol, e ele fica na sepultura na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite e na sexta-feira à noite. Ele fica quinto o dia todo, sexto o dia todo, sábado o dia todo. Completou-se 3 noites e 3 dias. Lembrando que a viração do dia no calendário bíblico não é a meia-noite como no nosso calendário gregoriano, mas sim no pôr do sol. Isso vem lá do Gênesis, quando Deus decide na viração do dia, no pôr do sol. Então o dia começa sempre no entardecer, tem primeira noite e depois o dia. Então o primeiro dia que ele fica na sepultura vai da quarta-feira à noite à quinta-feira à noite. O segundo dia da quinta-feira à noite à sexta-feira à noite. O terceiro dia da sexta-feira à noite ao sábado à noite. No sábado à noite já é a viração do dia 7 para o dia 1º, ou seja, para o domingo. Então, de fato, a ressurreição dele foi depois dos 3 dias e 3 noites. Ele ressuscita no entardecer, já na noite do sábado, que já era o primeiro dia da semana. Tanto que as mulheres, quando chegam no sepulcro bem cedo, antes do clarear do sol, elas chegam e o sepulcro está vazio e ele não estava mais, porque ele já havia ressuscitado. Então ele ressuscita depois do fim do sábado, quando já era o primeiro dia da semana, cumprindo-se assim então os 3 dias e 3 noites. Assim se cumpre a Escritura, se cumpre a palavra de Mateus capítulo 12, versículo 40. Então, muito provável que o dia da morte de Jesus foi na quarta-feira e ressuscitou no sábado à noite, cumprindo-se com as Escrituras. E ele ressuscita exatamente no dia das primícias, porque ele é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, Paulo fala em Coríntios capítulo 15, que, falando da ressurreição, que Yeshua, que Jesus é as primícias. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E isso é a grande certeza que nós também ressuscitaremos com ele na sua volta, na sua vida. Então Jesus cumpriu com as festas de primavera. Depois nós sabemos que ele ainda ficou em torno de 40 dias. E 10 dias depois veio o Espírito Santo, ou seja,
50 dias, 49, que é a festa das semanas Pentecostes, desceu o Espírito Santo exatamente na festa que se comemorava a entrega da Torá para Moisés no Monte Sinai. Então o Espírito Santo ele vem com uma finalidade de fazer com que a lei seja gravada nas tábuas de carne do nosso coração e não nas tábuas de pedras como nós tínhamos até então, mas sim que a lei fosse colocada na nossa consciência, que a lei entrasse, a palavra de Deus entrasse dentro de nós. Essa é a finalidade do Espírito. Diz lá em João que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então as 4 primeiras festas se cumpriram todas, literalmente, na primeira vinda de Jesus, que ele veio como Salvador, veio para ser o Salvador de toda a humanidade. Estamos aguardando a sua segunda vinda, e na segunda vinda ele cumprirá as últimas 3 festas, que é no período de outono, que é a festa de Yom Teruah, está ligado com o arrebatamento, o Yom Kippur, a vinda em glória dele para Israel, no final da grande tribulação, e o Sukkot, Tabernáculos, que é o início da era messiânica, o início do milênio, do reino físico, do governo dele sobre toda a terra, reinando aqui em Jerusalém. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a verdadeira mensagem de Pessach. Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Por isso podemos ter certeza, assim como ele veio na primeira vinda, cumpriu com todas as festas, ele voltará também no período das segundas festas, no período de outono, no calendário bíblico, ele voltará também em glória, como ele prometeu. Temos certeza que nós estaremos com ele. Zacarias fala que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras aqui em Jerusalém, e ele virá com todos os seus santos, virá para governar, para reinar sobre toda a terra. Acontecerá a primeira ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra, aguardando a vida dele, ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor, no reino dele, aqui sobre a terra, a partir de Jerusalém. Essa é a verdadeira mensagem de Páscoa, de Pessach, que liberta o homem, a salvação, que começou lá no Egito, na história da salvação, e chegou até Jesus. E nós fomos alcançados por essa tão grande graça, assim como diz o profeta, que com mão forte Deus tirou do Egito o seu povo. Ou seja, com mão forte ele nos resgatou, ele nos salvou e nos trouxe para o reino da luz, nos trouxe para o reino da paz. E hoje nós somos testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em Samaria, como até os confins da terra. Nós fomos alcançados por essa graça, por essa salvação. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você nesse dia. Muito bem, pessoal, encerrando a nossa jornada bíblica de hoje aqui no Jardim do Túmulo, e convido para embarcar no próximo capítulo conosco, Viagem na Bíblia. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br